de novo, né? Mais uma vez. Ela está trazendo a palavra aqui. Hoje nós tivemos alguns imprevistos, né? Então acabamos por fazer a live um pouco mais tarde. E em nome de Jesus agora vai dar certo. Amém? Hoje está trazendo aqui para nossa meditação a palavra que está em Daniel 1, a partir do verso 5, e a gente vai fazer a leitura até o verso 15. Quem tiver algum pedido de oração, já pode ir colocando aí nos comentários, que nós vamos estar apresentando todos. Onde a palavra do Senhor, ela diz assim: E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria eles os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então, examine na tua presença o nosso semblante e o dos jovens que comem das iguarias reais. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Assim ele lhes atendeu o pedido e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que os jovens que comiam das iguarias reais. Amém? Glória a Deus. Vou dar uma estendidinha na leitura aqui, e aí na sequência o 16 diz assim: Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias, o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos o apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo de diante do rei. Amém? Só até aqui. Acabei estendendo aqui um pouquinho, porque é uma palavra muito tremenda, né? Vale a pena a gente estar lendo e meditando na palavra. E por que eu quis trazer essa palavra hoje? Porque é muito comum se confundir o jejum, né, de 21 dias de Daniel com esse jejum que foi feito lá em Daniel 1, né? Em Daniel 1, aqui como nós lemos, foi quando os jovens de Judá foram cativos, né, para a Babilônia, e ali eles precisavam passar por uma série de testes, né? Eles passavam ali por
discipulado, né? Vou dizer assim, na língua de crente, né? Eles passaram por um grande discipulado e não era um discipulado a respeito de Deus. Muito pelo contrário. Após eles já eles entenderem, né, e terem estudado, serem doutos na sua cultura local, quando eles foram cativos para servir diante do rei, eles precisavam passar ali por uma doutrinação para saber como se portar na presença do rei, na cultura daquele povo a qual eles foram cativos. E ali a palavra do Senhor ela vem dizer que mesmo lá no cativeiro, mesmo ali estando à mercê, né, de seus inimigos, Daniel ele não aceitava se contaminar com as iguarias que eram colocadas na mesa do rei. Eu não vou entrar em detalhes agora, né, os motivos, porque o que eu quero enfatizar aqui é a questão da renúncia, a questão da consagração. Esse jejum que Daniel fez junto com os amigos dele, em Daniel 1, ele era um jejum de consagração. Ele era um jejum para que eles viessem se separar, para que eles viessem, de uma certa forma, não se contaminar com aquilo que era ofertado, com aquilo que era oferecido ali para eles como alimento. Porque como eles estavam em outra cultura, eles estavam em um outro lugar, é normal que chocassem, né? Que as culturas se chocassem ali, até mesmo porque a doutrina ali de Nabucodonosor, daqueles dos babilônicos, eles não eram cristãos, eles adoravam a vários deuses, né? Então, eles tomaram essa decisão. Só que até para quando, eu sempre falo isso e eu quero enfatizar aqui, até quando nós vamos levantar um propósito diante de Deus, nós precisamos da aprovação do Senhor. E aquilo foi tão, como que eu posso dizer, foi tão agradável a Deus ver a atitude de Daniel e dos amigos dele, né? De estar na situação que eles estavam, jovens que aparentemente não tinham direito de escolha, mas a palavra ela, foi nos dizer aqui, onde nós lemos que Deus agiu de graça e de misericórdia com eles lá no cativeiro, né? Movendo ali aquele eunuco, movendo ali aquele servo, né? Que estava ali para cuidar deles, para atender aquilo que eles estavam pedindo, né? E quando o Senhor ele tá na situação, quando o que nós fazemos, né? Para glorificar o nome do Senhor, o resultado ele é bom. Aqui a palavra diz que eles foram experimentados por 10 dias, né? Daniel ele pediu para esse eunuco 10 dias para eles serem experimentados, para ele mostrar que aquilo que ele estava fazendo ia dar certo. Porque não importava ali para aquele eunuco por que meios eles iam chegar até lá. O que importava de verdade era o resultado que eles teriam. De tanto que o medo daquele servo ali era que os jovens, né, os 4 jovens que fizeram a proposta, estivessem abatidos, estivessem desnutridos, né, estivessem cabisbaixo ali diante do rei. Mas não, durante esses 10 dias, comendo apenas legumes e verduras e tomando água. Sim, legumes e verduras e tomando água. Eles estavam mais gordos e mais vistosos do que todos os outros jovens que estavam ali participando dos manjares da mesa do rei, né, daqueles banquetes, comendo aquelas carnes, tomando vinho, comendo do pão, participando do pão. E por que isso? Porque o Senhor se agradou. O Senhor se agradou desse ato de se consagrar, né? De não se contaminar. Só que aí o que muita gente não entende aqui, que 10 dias foi somente um teste. 10 dias foi somente um experimento. Foram 10 dias somente para provar o poder que o Deus de Daniel, né? E dos seus amigos tinham
até mesmo mediante a alimentação deles. E aí, o período que eles tinham para se apresentar diante do rei não eram só 10 dias. Não eram 21 dias, como nós estamos fazendo aqui agora. Eram 3 anos. Por 3 anos inteiros, eles se consagraram ao Senhor. E quando a gente se dedica a se consagrar a Deus, né? E isso é agradável ao Senhor, isso não é para encher os olhos dos homens, mas sim para encher os olhos do Senhor, né? Para que o Senhor ele venha entender que independente da nossa situação, nós queremos estar com ele, porque é essa mensagem que eu entendo que Daniel estava tentando passar ali. Ele não podia estar no templo cultuando, ele não podia tá ali num espaço reservado, unido com os irmãos dele para adorar, somente se dedicar totalmente ao Deus dele, mas ele arrumou uma forma de cultuar a Deus, de se consagrar a Deus no cativeiro, no meio da tribulação, no meio da dificuldade. E aí eu te pergunto, quais são as desculpas que você tem usado para não orar, para não jejuar, para não cultuar, para se consagrar? Quais são as desculpas que nós temos usado? Quais são as dificuldades que a gente tem colocado para não fazer aquilo que agrada a Deus? Nós vivemos num tempo e num país onde nós temos liberdade para tantas coisas, inclusive para pregar heresia, inclusive para fazer coisas erradas. Mas ali aqueles jovens, eles não tinham direito nem de errar. Eles não tinham essa permissão e nem essa, como se diz, e nem essa opção. Ali ou eles davam certo ou eles davam certo, senão eles iam ter que pagar o preço de alguma forma, né? E quando eu falo de pagar preço, não estou falando de fazer sacrifícios para receber uma bênção, não. Estou falando que eles teriam que pagar o preço porque eles não teriam a regalia que eles passaram a ter depois de ter se consagrado dessa forma. Porque a palavra de Deus, ela foi falar para nós lá, a partir do 16, onde nós lemos o quê? Que após esse período que foi-lhe determinado para que eles estivessem na presença do rei, não se achou, olha só o que a palavra diz, não se achou outros jovens mais vistosos, mais inteligentes. Vamos ler aqui novamente como que tá? Os semblantes estavam... E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. E isso 10 dias depois. E 3 anos depois, como que eles estavam? Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu. Não foi o rei que deu. Não foi o eunuco que deu. Não foi ninguém. Foi Deus que lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E além de todo esse entendimento e sabedoria humana, Deus ainda deu um bônus ainda para Daniel, né? Que foi ali vou colocar aquele que liderou essa consagração. A ele o Senhor ainda deu o entendimento de todas as visões e todos os sonhos. Tem muita história que rola aí depois, mas pega essa chave, presta atenção aqui no que o Senhor deu aqui para Daniel, esse bônus que Deus deu para Daniel. Deus também quer entregar algo especial e algo diferente para mim e para você. De repente você está se sentindo solitário fazendo esse jejum de 21 dias aí na sua casa. De repente ninguém quis embarcar com você nessa situação, né? Mas ainda tem um povo que está contigo, que está orando, que está intercedendo, que está jejuando, que está buscando a face do Senhor, que está se humilhando perante Ele. Mas primeiro por você mesmo, por amor a Deus,
E aí, depois pela tua família, entenda que para aquele que lidera, para aquele que encabeça, para aquele que decide se sacrificar, independente do reconhecimento de ninguém, somente pela vontade de se consagrar a Deus, de fazer a vontade dele, de fazer algo significativo para ele, ainda tem um bônus para você. E esse bônus que Deus deu ali a Daniel, mais lá na frente, nós entendemos que nada que o Senhor nos dá é aleatório. Então, aquilo que você está fazendo para o Senhor aqui não é nada comparado àquilo que Ele ainda tem para te entregar, no que Ele tem te preparado. Entenda que esse é um momento de preparação, não é só um momento de entrega minha e sua, também é um momento de recebimento. O Senhor, Ele está nos preparando espiritualmente para receber de sabedoria, para receber de entendimento, para receber de dons, para aquilo que ainda vai acontecer na nossa casa, no nosso ministério, na nossa nação, porque o Senhor, Ele ainda levanta os seus ainda para fazer aquilo que é necessário ainda nessa terra. E se você tá aí, mesmo que se sinta solitário, fica firme, porque Deus escolheu você para liderar, para encabeçar este momento, essa fase que nós estamos passando agora. É só uma fase, é só um período. Hoje é o 5º dia de 21 e você está firme até aqui agora. E por mais que seu coração queira esmorecer, por mais que você venha temer, porque eu creio que esses jovens, eles devem ter temido em algum momento de não dar certo, de algo acontecer. Mas ainda assim eles foram e eles experimentaram. Sabe por quê que muitas vezes a gente nem começa? Pelo medo. Pelo medo de não conseguir, pelo medo de não vencer, pelo medo de se sentir envergonhado. E aí eu te desafio hoje, faça como eles fizeram, faça a prova de Deus, mas faça a prova de Deus fazendo a sua parte, deixando Deus fazer a parte dele. Experimenta esses 21 dias. Mais uma vez eu vou repetir isso daqui. Experimenta esses 21 dias com Deus para você entender o que Deus ele vai fazer nos próximos anos da sua vida. A diferença de Daniel 1 para Daniel 10, o qual nós estamos fazendo a campanha, que em Daniel 1 ele se consagrou, foi um jejum de consagração. Em Daniel 10, o qual nós estamos fazendo agora, onde também Daniel se absteve do vinho, se absteve da carne, se absteve dos manjares, né? Das delícias ali. É um jejum de guerra espiritual, onde nós não estamos buscando favor de Deus para nós, né? Nós não estamos procurando essa consagração para nós, mas nós estamos guerreando, pedindo a Deus revelação, pedindo de Deus resposta para as nossas orações. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, o fim dos dias, e para viver esses dias nós precisamos entender o que Deus quer para nós, para que nós não venhamos ser enganados por doutrina de homens, para que nós não venhamos ficar estagnados esperando algo extraordinário acontecer. Então, enquanto coisas grandes não acontecem, vamos começar a fazer as coisas pequenas, as coisas que estão ao nosso alcance. Vamos dar esse espaço para que o Senhor ele venha dar para nós o tratamento que nós necessitamos, para que hoje nós fazemos esse sacrifício, né, de nos separar neste propósito. E amanhã nós estaremos aptos para fazer aquilo que o Senhor precisa que nós venhamos fazer nessa terra, em prol da nossa família, em prol do nosso ministério, em prol da nossa nação. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que Ele nos separou. Deus, Ele tem um propósito lindo e grande comigo, com você.
Deus chamou a gente. E lembra que eu falei? Quem deu a eles foi Deus. E quem vai entregar a mim e a você, quem vai entregar a nós, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que foi com Daniel lá em Daniel 1, foi com Daniel em Daniel 10. O mesmo Deus que foi lá com Daniel em toda a vida dele, é o Deus que está comigo e está com você nessa caminhada e nessa luta em busca desse momento que nós estamos vivendo, de decisões espirituais, né? Buscando espiritualmente para que nós venhamos saber caminhar no nosso natural aqui. Enquanto nós caminhamos no natural, o Senhor, Ele move o sobrenatural por nós. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido, né? E que você venha focar nessa questão de se consagrar, de se santificar, de se humilhar perante Deus, né? E na busca de respostas. Já está na hora de você entender o porquê às vezes você está vivendo nesse cativeiro, ou o porquê que o Senhor está te tirando dele. Que o Senhor, Ele quer te alertar daquilo que aí, às vezes você está sofrendo por coisas que ainda nem aconteceram, igual Daniel estava sofrendo com a visão que ele teve, de coisas que eram vindouras. Às vezes o Senhor, Ele já está te preparando para coisas que vão acontecer agora, ou Ele está te preparando para coisas que vão acontecer no futuro. Porque durante esses 3 anos, Daniel e seus amigos, eles se consagraram ali ao Senhor, e eles receberam de Deus sabedoria, eles receberam de Deus letra, mas mais do que isso, eles receberam de Deus dons espirituais e poder de Deus que veio a livrá-los da morte várias vezes após esse episódio. Então, às vezes agora pode ser que esteja sendo para você dias comuns ou até dias monótonos, mas que amanhã vai fazer total diferença na sua vida. Às vezes você pode estar achando até, nossa, tá tudo calmo demais. Ou você está preocupado porque às vezes no seu caso aí, né, você está buscando fôlego, mas independente da forma que você esteja agora, lembra que Deus está no controle. Deus, Ele está favorecendo você em meio a essas tribulações, em meio a essa caminhada. E Ele vai entregar a mim e a você, Ele vai entregar a nós aquilo que é necessário para glorificar o nome dEle.